Bem, boa tarde, queridos alunos. Vamos começar a nossa continuação da independência das 13 colônias inglesas, ou emancipação dessas 13 colônias. E hoje vamos trabalhar como se formou, né, a nova nação, sobre quais princípios e se, a partir desses princípios, podemos considerar a independência das 13 colônias ou, né, a emancipação dessas 13 colônias inglesas como uma revolução. Segundo alguns autores, sim, pode ser considerado uma revolução, a Revolução Americana, uma vez que os princípios adotados, né, na Constituição e nesse novo mundo nascente eram princípios liberais, né? E o liberalismo, como todos nós sabemos, no século XVIII, nós estamos tratando de 1777, a independência. O século XVIII é a era das revoluções devido à adoção de princípios revolucionários, que na época era o liberalismo. Então, para entender a formação política dessa nova nação dos Estados Unidos, vamos trabalhar primeiro um autor chamado Thomas Paine. Thomas Paine é um dos burgueses, né, das pessoas importantes que lutaram nessa independência americana, e ele então vai desenhar a Constituição e os princípios dessa nova Constituição. Aqui eu vou tratar o Thomas Paine primeiro, porque ele pode ter textos dele, né, nas provas do Enem, e é importante entender que nós, Brasil, né, de modo geral, na época da República Velha, somos uma cópia desses Estados Unidos do início aí. Tá? Então, acho que é importante retratar como esses princípios liberais ficaram vivos, né, nos dias de hoje. Né? Então, é importante entender que a ideologia defendida por ele é o republicanismo, ou seja, será escolhido um presidente da República durante o período de 4 anos, beleza? E o sufrágio universal masculino, ele defendia esse princípio do sufrágio universal, lembrando que após a independência dos Estados Unidos, perdurou durante 20, 30 anos, né? O sufrágio censitário, quem tem uma renda que vota. Depois de 20 anos da independência, eles revisaram essa Constituição e abriram esse sufrágio para todas as pessoas, onde um grande filósofo francês, um pensador francês, vai ser enviado para a América para estudar democracia na América. Aqui vai ser a primeira experiência de uma suposta, abre aspas, democracia, que a gente sabe que, segundo alguns autores de hoje, essa palavra democracia ela é utópica, mas eu não vou entrar agora nesse tema. Talvez seja tema de uma próxima aula aí para falar sobre a utopia da democracia, por muitas vezes, né? Não que eu seja contra a democracia, sou a favor da democracia. É importante ressaltar só que, para se ter uma democracia plena, né, academicamente falando, é necessário ter alguns quesitos aí, e a gente lê um livro chamado Poliarquia, de um autor chamado Robert Dawes, que vai falar sobre as democracias fracas ou estados fracos, né? E ele, então, trata o seguinte: a democracia, defendia Paine, era a forma mais natural de equilibrar a necessidade da sociedade com as do governo. O voto funcionaria como instrumento regulador entre a sociedade e o governo, permitindo à sociedade moldar o governo para que ele correspondesse mais diretamente às necessidades sociais. Então, a maioria escolhia seu representante, votava na pessoa e assim ela poderia participar diretamente desses governos, né? E é a primeira vez na história que acontece isso, foi em 1776. E é legal também tratar que esse francês que eu citei ele escreveu um livro chamado A Democracia na América, Tocqueville, que aliás também já caiu no Enem, dos textos dele, vamos tratar aqui também essa obra em particular, tá? Então, o que o Paine falava? Sempre se verá que quando o rico protege os direitos do pobre, o pobre protegerá a propriedade do rico. Olha que interessante na visão de Paine, né? Olha lá. O que Paine falava, então, quais são os princípios de ligação, né? Olha só que doido. O direito de voto depende da pessoa possuir alguma propriedade. Geralmente era assim antigamente. Os donos da propriedade abusam da sua posição privilegiada para governar a sociedade sempre em seu benefício. Isso causa descontentamento entre ricos e pobres, obviamente. E os pobres, obviamente, vão se voltar contra os ricos. São Paine já alertava isso, né, no século XVIII. Os direitos que dependem da propriedade são os mais precários. Os direitos devem ser garantidos sem nenhuma qualificação quanto à propriedade. Então, o voto censitário não poderia funcionar
né? Então aqui era uma crítica a isso. E é necessário atender aos pobres, a ideia de, mesmo que eles não tenham propriedade, que eles participem disso, das escolhas, para que no futuro eles não se rebelem contra o sistema, tá? Na visão de Paine. E aí eu peguei o livro que eu acabei de falar para vocês, que é esse aqui, que eu tenho até essa capa aqui, que é a Democracia na América, Leis e Costumes, né? Ele foi escrito em 1835, né? Lembrando que 1776 a independência, 30 anos depois, né? Então 1805, né? Então aí sai o livro em 35, que ele vai escrever a respeito. O que o livro retrata que é importante para nós? Eu coloquei aqui 4 pontos do livro que eu acho que é o primordial para poder refletir. Os povos democráticos demonstram um amor mais ardente e mais duradouro pela igualdade do que pela liberdade. Isso aí é um fato que ele percebeu quando ele veio na América de novo. Os povos democráticos têm mais amor pela igualdade do que pela liberdade. Lembrando que igualdade aqui não é a noção utópica de igualdade, igualdade jurídica. Beleza? Igualdade perante a lei, ter os mesmos direitos. O poder da democracia é tão grande de que, após ter destruído o feudalismo e vencido os reis, jamais poderá ser coagido nem mesmo pela burguesia. Será, Tocqueville? Aqui é a visão dele. Dá para a gente fazer uma crítica aqui, mas não vou fazê-lo. Vou só me ater ao que o livro fala. A igualdade de condições, fato que, segundo ele, engendra novos hábitos, tanto para governante quanto para governados, né? Se sentem, de certa forma, iguais na decisão política. Isso aqui é interessante. O fato do povo escolher aquele que faz a lei e aquele que a executa, em outras palavras, quando o povo escolhe diretamente seus representantes, está comprovando a sua soberania. A escolha do povo é muito importante para uma democracia. Tá? E aí vem uma colocação dele que é interessante. Eles serão mais tolerantes à pobreza, à servidão e à barbárie do que à ausência de igualdade. É a recusa total da aristocracia. A democracia é você não aceitar que um grupo tenha privilégio de muitos. E aqui fica a nossa reflexão. Será que nós, hoje, vivemos uma democracia ou uma aristocracia? Aí que fica a reflexão do livro, né? A importância disso e até de controle social. Beleza? Cada homem busca em si mesmo, nas suas crenças e nos seus sentimentos, olhando exatamente para si, né? Então se tornam pessoas mais reflexivas e mais participativas. E eu encerro o livro no ponto principal das ideias, é que qual que é a ideia central da obra? Os hábitos e costumes são as bases da manutenção das leis. Tocqueville teve por finalidade mostrar pelo exemplo da América que as leis e, sobretudo, os costumes podiam permitir um povo democrático e livre. Isso é muito importante. O exemplo que as leis e, sobretudo, os costumes podiam permitir um povo livre. Sempre lei, igualdade jurídica. E será que isso na América acontece hoje? Nós estamos vendo aí agora as diversas revoltas, né, da população negra americana. Como é que fica? Né? Então, é interessante que o que é pensado, o que é escrito, muitas vezes não é o que acontece na prática, né? Fica a reflexão. E depois dele, vem o Madison. Esse Madison é interessante também, ele é muito importante para a formação, principalmente, da nação americana. Ele defende o federalismo, que cada estado possa promulgar a própria lei, uma vez que, fazendo as suas próprias leis, ele não bata de frente com a lei central, a Constituição Central do país, que é importante, tá? E qual que é a ideia mais interessante aqui do federalismo? Por que na época ele defendia o federalismo? E que foi um tema interessante também nos dias de hoje, né? É a questão do direito da população de portar armas. Cada estado tem o direito de ter armas, cada estado tem o direito de ter população com armas, porque uma vez que um governo autoritário surja, ou um governo que quer impor a sua vontade sobre os estados ou sobre o povo tem direito de voltar contra ele e o depor.
Tá? Essa lei continuou esteve presente na Constituição americana até, se não me engano, 1950, 1960. Foi até quando ocorreu duas mortes importantes nos Estados Unidos, essa lei foi revogada, que é a morte do Martin Luther King, o pastor negro, e principalmente o presidente J.F. Kennedy. Né? Após a morte dos dois, a questão do direito de porte de arma lá em alguns estados foi revogado e retirado, porque não deu muito certo. Tá? E aí nós temos a Constituição americana feita após a influência de diversos, né? É importante que ressaltar o que eu falei no início, de base iluminista, é liberal, o Estado, né, baseado nas leis, um grupo social, né, burguês no comando, né, medidas do liberalismo econômico, não intervenção do Estado na economia, incentivo à autonomia, incentivo o Estado não intervir até, igual nós vimos, né, no direito individual da pessoa, todos participando, todos votando, e isso aí é democracia, não confunda democracia, direito de voto, com direito de liberdade, igualdade jurídica, liberalismo, direito de voto a todas as pessoas, democracia. Liberalismo e democracia andaram junto ao longo da história, mas não significam a mesma coisa. O liberalismo, por exemplo, defende o voto censitário, como foi no início, posteriormente alterado. Foi uma Constituição federalista, ou seja, os estados permitiam ter uma autonomia dos estados, os estados poderiam fazer sua própria lei, contanto que não ferisse a Constituição central, né, federal. Foi republicana, com os presidentes da República sendo eleito. Ela é individualista, uma característica também liberal presente aí, levando a pessoa os direitos individuais da pessoa, baseada em leis, crenças, né, como nós vimos Tocqueville falar. Definição dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, e o sufrágio censitário até 1820 e, posteriormente, sufrágio masculino. E as mulheres, professor? As mulheres não entravam na eleição, as mulheres só passam a votar em 1920 nos Estados Unidos, 100 anos depois disso aqui ter sido feito, beleza? E aqui vem a grande controvérsia. Manteve a escravidão negra, principalmente nas nações do Sul, daí o federalismo, o Sul permitiu-se manter a escravidão, o Norte aboliu-se a escravidão por completo, que foi abolida de vez em 1863, tá? Levando até uma guerra civil nos Estados Unidos, que nós não vamos entrar aqui também agora. E ainda a exclusão indígena, colocadas os indígenas nas reservas, na expulsão e não participação. Hoje, mas, mesmo assim, da mesma forma que os nativos brasileiros e os negros brasileiros, há uma parede invisível social em relação a esse grupo. Beleza? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Beijo para vocês.